e passar a dominar a pessoa. Claro que a gente vai ver que esse domínio jamais vai ser absoluto, porque senão jamais a pessoa poderia sair do estado de obsessão ou de uma simples influência. Mas quando eu uso da minha vontade para atender à vontade desses espíritos inferiores, então eu deixo a vontade deles dominar a minha, eu posso sofrer influência e até mesmo domínio, que é o caso da obsessão. Então veja, é muito importante que todos esses conceitos estejam claros, para que a gente não misture. E que a gente já comece a refletir sobre a versão kardeciana da influência dos bons espíritos. Que logo, logo nós vamos entrar nisso. Já que a noção de espírito protetor, de espírito guia, de mentor espiritual, de espírito superior que o movimento espírita inventou, não é aquele que Kardec mostra em suas obras. A gente vai ver que muitos espíritos do movimento espírita considerados mentores evoluídos têm características dos espíritos inferiores, ou seja, eles constrangem, eles não respeitam o livre-arbítrio, eles se impõem, demonstrando pelas suas ações que eles não são verdadeiros guias espirituais. Então a gente tem que cuidar. Kardec mostra aqui, os bons espíritos nenhum constrangimento inflige. Se a gente vê um espírito que se diz ser bom, superior, guia, mentor, e ele não respeita o livre-arbítrio, é porque ele é um espírito inferior. Comecemos a ligar as antenas da nossa percepção para isso. Então ele deixa isso muito claro aqui, o processo. É um domínio de espíritos inferiores sobre certas pessoas. Os bons, eles também nos influenciam. Então eu tenho a influência dos inferiores, tenho a influência dos bons. O meu livre-arbítrio vai fazer com que eu escolha qual das influências que eu vou ceder. Quando eu cedo para os inferiores, dependendo do modo, da quantidade que eu vá cedendo, ele pode exercer sobre mim um domínio. O bom, se eu me entregar para a vontade dele, ele sempre vai me guiar, mas respeitando o meu livre-arbítrio, nunca me dominando, me desrespeitando. É muito importante que isso fique claro. E aí ele diz, se chegam a dominar, então se o espírito consegue, esse espírito inferior, identificam-se com o espírito deste, ou seja, há uma identificação do obsessor com o obsediado. É muito importante também que a gente entenda isso. Vai ser sempre um processo respeitando a lei de liberdade, a lei de justiça. Então, todo obsediado, ele de alguma maneira se deixou ser dominado pelo espírito inferior que o está obsediando. Outra coisa muito importante, já que o movimento espírita também, nas diversas casas espíritas, muitas vezes coloca a obsessão como algo que está além da vontade do obsediado, o obsediado é uma vítima, o obsediado não tem como se livrar da obsessão, muito semelhante aos filmes diabólicos, demoníacos, ou as crenças diabólicas, demoníacas, como se o mal tivesse um poder maior sobre nós, se a gente tivesse à mercê dos maus, os bons têm dificuldade, nada disso. Vejam bem o que a teoria espírita mostra. Eu tenho sempre a influência tanto dos bons quanto dos maus, sempre dos dois, sempre eu escolho qual influência eu vou deixar acontecer. E quando eu cedo ao espírito inferior, ele pode vir me nominar. Mas lembre, é porque ele se identificou de alguma maneira comigo. Ele encontrou em mim pontos, ele encontrou em mim similitudes, simpatias. Eu cedi a minha vontade e ele pôde exercer esse domínio.
Jamais um espírito conseguiria me dominar se não tivesse os elementos em mim que permitissem isso. Senão, não haveria justiça. Isso é muito importante. Vejam que é uma coisa simples, mas só isso já revoluciona o que muitas vezes é passado aí nos romances espíritas, nos filmes, nas palestras, nas casas espíritas. Vejam como é lógico, justo e de bom senso como as obras de Kardec apresentam a questão da mediunidade. E aí Kardec continua nesse item 237 dizendo, abre aspas, a obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então vejam, depois de conceituar a obsessão, Kardec mostra que ela vai ter características diversas. Por isso que eu vou ter obsessões no plural. Eu vou ter mais de um tipo. E o que muda de um tipo para o outro? Ele diz que é preciso distinguir, porque para eu reconhecer e tratar a obsessão, eu vou ter que distinguir qual é ela. Exatamente como eu identifico uma doença para justamente ver o remédio e o tratamento. Mas quais são o que vai determinar a diferença de uma obsessão para outra? Ele coloca o grau do constrangimento. Vejam, quanto maior o grau desse domínio, desse constrangimento do espírito inferior, eu vou ter, então, obsessões diferentes. Eu posso ter um grau mínimo de domínio, de constrangimento, e um grau muito elevado. Então, uma das diferenças é o grau. Aqui eu cedi e esse espírito foi me dominando. E também a natureza dos efeitos. A gente vai ver o que é isso. À medida em que eu tenho o grau, o nível de domínio de constrangimento, eu tenho também o tipo de constrangimento. Como o espírito me constrange. Isso vai mudar de espírito para espírito, a gente vai ver. Então eu tenho a intensidade, o nível, o grau e o tipo de como esse grau é praticado. Conforme o espírito, eu tenho um jeito que ele me domina. A gente vai ver isso com os exemplos claramente. E ele divide em três esses tipos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A gente vai estudar eles. Claro que aqui, no nosso projeto em particular, a gente não vai entrar na subjugação. Porque não é o intuito nosso aqui. Lembra que a gente está estudando a obsessão para fazer um link com a ideia do projeto. Tá? A gente vai estudar a obsessão simples e a fascinação. Mas óbvio que todos devem estudar também a subjugação. A gente vai ver a obsessão simples e a fascinação. O que é cada uma, qual o grau de constrangimento de cada uma e a natureza de cada uma. Porque a gente vai ver que, sabendo qual é o tipo de obsessão, a gente vai ver também que há maneiras diferentes de tratar essa obsessão. E isso é muito importante. Então, que a gente tenha ficado com a ideia do que é obsessão, das diferenças entre elas e dos tipos dela. É assim que a gente inicia essa terceira parte da nossa introdução. Até o próximo estudo.